Passei no concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui de Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em 1º lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em 1º lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não tem aprovação. Passei em 1º lugar. Eu passei em 1º lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em 1º lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em 1º lugar. Fui em 2º lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na Ampla. Eu obtive a 1º lugar. Estou sendo nomeada já. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez para minha aula. Eu me chamo Andréia, sou professora de vocês aqui no Prepara e vou trazer para vocês hoje algumas questões sobre vigilância. Como a professora falou para vocês nas outras aulas, algumas questões têm no seu edital coisas muito específicas, né? Outros assuntos, eles perpassam por outras matérias, no caso da vigilância. A gente pode ver, e como a gente vai ver no decorrer daqui da aula, que eu posso ter questões relacionadas à vigilância materno-infantil, posso ter de criança, posso ter de assuntos que vão estar bem ligados a políticas públicas de saúde. Então, é um assunto muito amplo. Então, tomem muito cuidado quando lá no edital está dizendo para vocês materno-infantil. Existe uma gama de coisas que podem ser feitas, né, na nossa área de materno-infantil. Antigamente, a gente tinha no nosso edital assuntos muito pontuais, então eles nos davam até qual é a legislação que iria cair quando a gente falava de materno-infantil, ou falava de políticas públicas de saúde, e hoje não, né? Hoje eles falam políticas públicas de saúde, ponto, e a gente tem aí 1 milhão de coisas que a gente vai poder estudar. É por isso, né, que a gente está começando aqui muito antes, né, da saída do edital, para que a gente possa aí correr todo o nosso assunto, certo? Então vamos para a nossa primeira questão? Desculpa. A saúde coletiva pode ser definida como um campo de produção de conhecimento e atuação multidisciplinar. Em relação a essa temática, assinale a alternativa incorreta. Meninos, vamos começar aqui? Então, marcando que a gente quer a alternativa incorreta. Qual é a diferença da saúde coletiva, né, para a saúde pública? Saúde coletiva significa que a saúde do ser humano hoje não é mais como era antigamente. Então, nossa primeira definição de saúde dizia que saúde era ausência de doença, né? Então, era só ausência de doença. Muito amplo, né? Então, não. Depois vem a OMS e diz que saúde é um completo bem-estar físico, social e mental. Ou seja, meninos, nunca ninguém vai estar saudável. Nunca, porque ninguém está sempre muito bem na cabeça, no corpo e, né, nas relações sociais. Aí, quando a gente trouxe ali, né, o nosso SUS, a gente traz uma nova definição, que a gente chama de definição ampliada de saúde. Que ele fala que o quê? Que a saúde, meninos, é um equilíbrio, tá? Então, ela é um equilíbrio. Ela envolve qualidade de vida
E o que é qualidade de vida para mim? Ela é completamente diferente de qualidade de vida para vocês, né? Então, para algumas pessoas, qualidade de vida é morar numa boa casa, outras é comer de forma adequada, outras é poder viajar, outras é poder... Então, quando eu falo de qualidade de vida e quando eu falo de saúde, uma saúde mais ampliada, significa que eu tenho que ter um equilíbrio entre uma coisa que vai ser... Não é que cai na prova quando eu falo de saúde pública, ela despenca, que são duas palavrinhas. Primeiro, são os determinantes sociais, tá? E os outros que não estão escritos aqui, mas é chamados de condicionantes, né? Então, são os condicionantes e os determinantes sociais. Isso que hoje que determina o que é a saúde. E quando eu falo de determinantes e condicionantes sociais, eu tô falando de vários assuntos. Eu tô falando de saúde propriamente dita, eu tô falando de transporte, eu tô falando de alimentação, de habitação, né, de educação, tô falando de acesso a bens e serviços, ao meio ambiente, tô falando de recursos financeiros. Então, tudo isso hoje vai determinar o que é saúde para uma pessoa, né? Então, hoje, não posso só dizer que não tenho doença, mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma casa adequada, né? E adequada para mim é diferente que adequada para outras pessoas. Eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter acesso a bens e serviços, eu tenho que ter acesso à educação. A gente sabe, por exemplo, que quando uma pessoa, quanto menor o número de anos que essa pessoa estuda, menor é a qualidade de vida dessa pessoa, né? Menor é o recurso financeiro, menor é o acesso à saúde, menor acesso a bens e serviços, assim também como emprego, tá? Então a gente sabe que quanto pior é a moradia, ou seja, quanto menos infraestrutura tem uma moradia, eu não tô falando de 300 quartos, meninas, eu tô falando de água encanada, eu tô falando de esgoto tratado, né? Eu tô falando de uma casa, por exemplo, que tem a vedação no inverno, melhor é, né, a saúde daquela pessoa. Então, isso daí é saúde coletiva. Por quê? Porque saúde é determinada, né, pelos determinantes e condicionantes da saúde e, além disso, a gente tem outros fatores que vão atuar, que não só a saúde, mas outros fatores intergestores também, certo? Então, o que ele fala aqui? Que a saúde coletiva, ela pode ser definida como um campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde, certo? Então, aqui, meninos, eu preciso entender a saúde. O que eu preciso? Por quê? Porque lá na nossa Constituição de 1988, ela fala que a saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado, certo? Mas na Lei 8080, ela amplia isso. Ela diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, não excluindo, tá? Isso aqui cai muito em prova também. Não excluindo quem, né? Excluindo as pessoas, família, sociedade e empresas, certo? Então, quando eu falo que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, não exclui, ou seja, as pessoas têm que estar informadas sobre a sua saúde, a família precisa estar presente, a sociedade precisa interagir e as empresas também precisam interagir. Para quê? Para que eu tenha uma saúde de qualidade. E a explicação dos seus determinantes sociais, como a professora falou aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho educação, eu tenho financeiro, eu tenho acesso a bens e serviços, eu tenho meio ambiente, né? Eu tenho lazer, certo? Opa. Lazer. Então, tudo isso daqui, ele é incluído nesses determinantes sociais, bem como o âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para sua promoção. Então, antes, né, da criação do SUS, eu tinha uma atividade extremamente curativa. Então, as pessoas, né, elas iam ao hospital, iam procurar apenas para se curar, e aí com o advento do SUS a gente tem, né, atividades de promoção da saúde e a prevenção de doenças, certo? E também, né, não esquecendo também a parte curativa, além de
ser voltados para a prevenção e o cuidado de agravos e doenças, tomando por objetivo não apenas o indivíduo, mas sobretudo grupos sociais, portanto a coletividade. Então, eu não falo só de doenças, existem outros fatores que alteram a saúde, como por exemplo a violência, certo? A intoxicação. Aí a violência aqui, meninas, é violência doméstica, violência infantil, violência contra o idoso, né? E eu não falo mais só do indivíduo, porque o indivíduo por si só, ele, né, ele também é preocupado com a saúde, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me importar com a coletividade. Então não basta eu ver, pelo menos, uma pessoa doente. Se eu tenho um grupo de pessoas doentes, eu preciso ter uma atitude muito maior do que somente aquela pontual naquele paciente. Então, meninos, nessa breve discussãozinha ali sobre saúde coletiva, vocês vão ver que com isso daqui a gente responde muitas questões com o que a professora falou agora. Vamos achar a resposta incorreta. A produção de conhecimentos é voltada para a compreensão da saúde, sim, né? Lembrando que o quê? Cada cidadão tem que ter o quê? Informação. Para quê? Para poder modificar a sua saúde. Buscar compreender os determinantes sociais, sim. Lembrando que não só os determinantes, mas também os condicionantes da saúde. E tem como prioridade práticas voltadas para a promoção da saúde, sim. Além de promoção da saúde, eu tenho o quê? Prevenção de doenças. Né? Não contempla o cuidado com agravos e doenças? Contempla sim, né, meninos? Contempla o cuidado com agravos e doenças, lembrando que a gente tem que dar prioridade para a prevenção e para a proteção, certo? Então essa aqui é a nossa resposta incorreta. E tem por objetivo indivíduos, mas sobretudo grupos sociais, ou seja, a coletividade. Certo? Então, isso daqui, meninos, essas duas páginas aqui, tirem um printzinho, né? Desculpa a letra da prof, a prof já prometeu que vai melhorar, mas daí demora mais tempo ainda, tá? Mas então, aqui a gente tem um bom resumo quando a gente fala de políticas públicas de saúde. Então, essa aqui está incorreta, por quê? Porque a saúde coletiva se preocupa sim, se contempla sim, também cuidados com agravos e doenças. Lembrando que agravos, meninos, também são motivos que a gente precisa se preocupar, certo? Próximo. Em relação ao movimento da reforma sanitária, analise as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Meninos, o que é uma reforma sanitária, tá? Quando eu falo de reforma sanitária, eu estou falando da modificação que acontece na nossa saúde para que ela chegue sanitária. Tá? Para que ela chegue, né, sanitária, para que ela se transforme desde o começo, lá, né, muito lá em 1500, né, mas mais especificamente ali em 1808, quando a família real ela chega ao Brasil, até os dias atuais. Tá? Por que os dias atuais? Porque ainda hoje, em 2024, quando essa aula está sendo gravada, certo? Eu tenho alterações das nossas leis. Então, eu tenho complementação da Lei 8080, que foi lá de 1990, até hoje. Tá? Então, a reforma sanitária é isso, é como a gente saiu desde uma saúde que era dada por xamãs, onde a gente utilizava ervas, beberagens, né? Depois veio um pouquinho aí alguma coisa com o nosso descobrimento, né, com os católicos, aí depois a gente passa ali por desde uma melhoria da saúde ao redor dos portos, onde a gente fazia o nosso comércio, né, onde a gente exportava e importava, onde as pessoas chegavam ali no Rio de Janeiro com a reforma da vacina, né, com Oswaldo Cruz, né, com Carlos Chagas, aí depois a gente tem ali a criação dos CAPs, das IAPs, e ENAMPs, NPS, até a chegada do SUS. Então tudo isso daí é reforma sanitária. Certo? Então aqui ele fala que nasceu no contexto da luta contra a ditadura no início da década de 70, tá? A gente vem desenvolvendo essas melhorias desde lá de 1500, né? Mais prioritariamente ainda em 1808, mas a gente tem no início da redemocratização do país, a gente tem
um aumento, né, dessa visualização. Então, o que acontece? Quando a gente redemocratiza o país, ou seja, ali no fim da ditadura militar, né, a gente tem o retorno de grandes pensadores, exilados políticos. Então, a gente tem pessoas que voltam da Europa, dos Estados Unidos, com pensamentos diferentes, que eles mostram lá que a saúde ela não era só curativa, mas que a gente tinha que dar atenção para prevenção das doenças, né? Que a gente tinha que evitar que essas pessoas ficassem doentes, que a saúde não deveria ser só para as pessoas que pagam, mas, né, para que toda a população tivesse acesso a essa saúde. Então essas pessoas elas voltam do exílio e lá em 1986 a gente vai ter uma questão sobre isso, né, sobre a 8ª Conferência de Saúde, e elas verbalizam isso bem nesse meio termo. E aí a gente tem uma reforma sanitária propriamente dita, que é quando a gente transforma uma saúde que antes era curativa e restrita para uma saúde mais de prevenção e uma saúde universal, certo? Esse movimento enfraqueceu a democratização, falso, né, meninos? Ele fortaleceu. Então, isso que eu estou dizendo para vocês. As pessoas tinham o direito de falar, tanto é que o grande ganho que a gente teve com a Constituição Federal, quando eu estou falando de saúde, é o que, meninos? É uma coisa muito séria, chamada participação popular. Ou seja, as pessoas começam a verbalizar, começam a falar o que é importante quando a gente fala de saúde. Então, o que eu, população, acho que é importante para minha saúde. Então, a população começa a ter voz. E lá em 1988, dentro de umas diretrizes do SUS, está a participação popular. Ou seja, como é constitucional, nunca a população vai poder deixar de ser ouvida quando se fala de saúde. Então, a alternativa, né, aqui é falso. Tira todos os que são verdadeiros. A proposta da reforma sanitária resultaram na universalidade do direito à saúde verdadeiro, né? Então, até então, antes dessa reforma sanitária, antes da democratização do país, antes, né, do SUS, a gente tinha a saúde voltada apenas para as pessoas que contribuíam financeiramente, certo? E agora não. A gente tem o quê? A saúde para todos. Tanto é que o lema da 8ª Conferência de Saúde, meninos, é saúde e a democracia. Certo? Então, é verdadeiro. Tira essa daqui. Buscava melhoria das condições de vida da população, com certeza. A professora errou aqui. Né? Esqueci o primeiro. Sim, meninos, tudo isso é para melhoria das pessoas. Lembrando que a gente deixa de ver a saúde apenas como ausência de doença, e é só a doença em si, mas passa a ver ali a melhoria como um todo. Saúde, educação, emprego, acesso a bens e serviços, meio ambiente, moradia, transporte. Então, tudo isso aí hoje, ele é voltado, né? A gente tem uma preocupação maior que não apenas para a doença. Certo? Então, aqui a gente tem a nossa resposta. Então, realmente, o movimento da reforma sanitária surgiu no Brasil no contexto da oposição à ditadura militar, com o início da década de 70, defendendo as mudanças do sistema de saúde. A gente sabe que não enfraqueceu e fortaleceu, sim, a democratização do país. As propostas da reforma sanitária resultaram, sim, na universalidade de assistência, lá na Constituição de 1988. E ela fala, meninos, né, as diretrizes, né, da Constituição de 88, ela fala que o quê? Que eu vou ter a descentralização político-administrativa, né? Então, ou seja, eu tiro o poder da mão apenas do Ministério da Saúde, ou seja, eu tiro o poder da mão de uma pessoa, né? Porque imagina, eu tenho o mesmo programa de saúde do norte para o sul do país. A gente tem características diferentes de clima, de pessoas, financeiras, né, de necessidades, e trago esse poder para os municípios, ou seja, a saúde está cada vez mais próxima das pessoas, né? Eu tenho a assistência integral.
Então eu não vejo mais somente a parte curativa, né? Eu vejo a prevenção das doenças, a promoção da saúde, né? E eu levo outras formas para evitar que essas pessoas adoeçam. E eu tenho, como eu falei para vocês, a participação popular, certo? Eu tenho a participação popular. Por quê? Porque aí as pessoas vão poder verbalizar aquilo que é necessário para elas naquele contexto, tá? E busca melhoria de condições de vida sempre, né? Por quê? Porque eu não tenho uma melhora só da saúde propriamente dita, mas sim dos determinantes e condicionantes da saúde. Ah, mas professora já falou isso, vou falar mais 300 vezes, meninos, porque é uma coisa que cai sempre em prova, certo? Então, a gente só tem uma resposta errada aqui, né? Que aqui que é enfraqueceu, a gente risca o enfraqueceu, escreve o quê? Fortaleceu. Próxima. Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 a 21 de março de 1986, assinale a alternativa correta. Primeiro de tudo, meninos, marca essa data, 1986, e 8ª Conferência Nacional de Saúde, lembrando que, tá, essa daqui foi a conferência mais importante para a criação do SUS. O que aconteceu nessa conferência? Então, como a gente já falou, tá? Às vezes cai ainda a data, então prestem atenção, tá? Então, na 8ª Conferência de Saúde, ela tinha um lema, tá? O lema dessa conferência é saúde, é democracia. Viu, meninos? A professora tem uma letra bonitinha. A diferença é que às vezes demora um pouquinho para sair, tá? Então, saúde é democracia. Então, eles buscam a democratização da saúde, com a vinda desses pensadores, né? Com o retorno do exílio aí desses pensadores, eles voltam e aí mostram para a população o que pode ser feito com a sua saúde. Em relação a isso, o que acontece? A 8ª Conferência de Saúde, ela traz, vou botar aqui, tá, meninas? É uma riscalhama mesmo, já estão acostumados com a prof. Ela traz o quê? Ela traz as diretrizes para a criação do SUS. Então, não é que elas criam o SUS e tal, mas dessa discussão, a Conferência de Saúde, junto com os conselhos de saúde, a gente vai ter uma aulinha disso, mas só vou dar uma pincelada para vocês. Eles são responsáveis, eles são chamados de instâncias colegiadas de saúde, onde a população, através dessas duas instâncias, que elas conseguem falar, né? Então, é através das conferências e dos conselhos que a população ela é ouvida, é a forma como existe a participação popular, certo? Então, nessa conferência, ela é aberta a todo mundo, tá? A conferência, ela é aberta ao público, tá? Ela tem representantes de grupos sociais, certo? Então, ela tem representante dos grupos sociais, então aqui eu vou ter diversos grupos, eu vou ter obesos, diabéticos, idosos, pretos e pardos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, então, por quê? Porque todos têm que ser ouvidos. Não adianta ser só um grupo falando, porque aí não vai ser a população, não vai ser a saúde da população, vai ser a saúde daquele grupo. Então, eu tenho aí muito mais pessoas, certo? E aí, eles levam, dessas conferências, saem as necessidades. E nessa de 1986 é que nascem as diretrizes para a criação do SUS. Eles trazem os anseios, então, de uma saúde mais regionalizada, de uma saúde mais integral e de uma participação dessa população para a confecção, entre aspas, da sua saúde, certo? Então, ele quer que a gente marque a alternativa correta quando a gente fala de 8ª Conferência de Saúde. Vamos lá. Os 3 principais temas abordados foram a saúde como um dever do Estado e um direito do cidadão, certo? A universalização da saúde suplementar. Meninos, olha só, tá?
Então, eles daqui ainda não falam do financiamento da saúde, mas suplementar. Isso daqui é uma coisa que sempre cai em prova, eu não acredito, meninos. Né? A prof tem aí, não é tão longo o caminho dela dentro dos concursos públicos, mas eu nunca vi uma coisa que caia tanto como saúde suplementar. A saúde suplementar, meninos, ela é regulada pela Agência Nacional de Saúde, tá? E ela regula quem? Os planos de saúde. Isso, meninos. Plano de saúde, Unimed, Bradesco, Amil, tá? O que eles gostam de falar? Na realidade, a iniciativa privada, ou seja, a compra dos produtos, né, as compras dos procedimentos na iniciativa privada, ela pode acontecer? Pode, mas ela acontece de forma complementar. O que é isso? O que eu, SUS, não consigo oferecer, a iniciativa privada me fornece de forma complementar. Ela complementa o meu serviço, ou seja, tudo aquilo que eu, Andréia, não tenho, certo? Aí o que faz? Aí eu posso comprar através de contratos e convênios. Isso aí também é um artigo específico da nossa Constituição Federal. A gente vai ter ali de forma complementar. Então, eles adoram colocar suplementar. O suplementar é plano de saúde, é agência nacional. Então, é aquilo que eu, Andréia, pessoa, vou lá e contrato para que eu possa utilizar alguns serviços de forma particular, que aí não tem nada a ver com o SUS. Mas o SUS pode comprar serviços particulares? Pode, tá? Através de contratos e convênios e de forma complementar, tá? Não quer dizer que eles não falem do financiamento da saúde, mas não é tratado aqui, tá? O que é tratado aqui realmente, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Lembrando, né, que democracia é saúde. Saúde é democracia. Esse aqui é o lema da 8ª Conferência de Saúde. Para quem não é enfermeira, não está entendendo, mas a professora está tomando um cafezinho, certo? A participação dessa conferência foi restrita a deputados, errado, né? As conferências. E os conselhos de saúde, eles são instâncias colegiadas para a participação popular, certo? Então, elas não são restritas, aí aqui tem os pensadores, teve a população, teve representantes do governo, claro, mas ela não é restrita a apenas esse grupo. Foi um dos momentos mais importantes para a definição do Sistema Único de Saúde e teve principal relevância para o sistema de saúde privada. Menino, estava indo tão bonitinho, né? Para a saúde pública. Certo? Então, eu espero que a última esteja correta. Aqui, ó, foi um dos momentos mais importantes para a definição do Sistema Único de Saúde? Teve como principal relevância o sistema de saúde pública e não privada. E o seu relatório final serviu como base para a construção de um conceito de saúde coletiva correto, tá? Ela vai aqui, ela é uma das criações, ela ajuda a gente ter ali uma criação do SUS, certo? Tira print da tela, meninos, porque é assim, ó. Quando vocês forem mandar foto pra prof, forem entrar lá no Instagram para conversar com a prof, eu quero que vocês me mandem foto disso assim, ó. Cada questão respondida dessa forma. Grifado o que é importante, cada questão corrigida da forma como a professora está fazendo aqui, fazendo anotações que tem temas parecidos com isso que a gente está vendo, certo? Então, a gente já tirou aqui, né? Então, não é saúde suplementar, é saúde complementar. E não é aqui mais, tá? Complementar. Então, isso daqui não foi tratado nessa conferência. Foi tratado que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. E falou que democracia é saúde. Certo? A participação dessa conferência foi restrita? Não. Ela foi aberta ao público. Aqui tá errado, tá? Essa daqui não é, risca essa daqui. Isso aqui é pública. E a nossa resposta correta
é a alternativa D, de dado. Próximo. A respeito de políticas públicas em saúde norteadas pela Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, a gente tem a Constituição Federal de 88 como a criadora do SUS. Então, o SUS foi criado na Constituição Federal de 88 e regulamentado na Lei 8080, tá? Ela tem, meninos, alguns artigos que são importantes para a gente. O artigo 194 e 195, ele fala da Seguridade Social. A Seguridade Social, meninos, é a nossa fonte pagadora, né? Então, a Seguridade Social ela tem um guarda-chuva, né? Onde ela tem a saúde, ela tem a assistência e ela tem a previdência social, tá? Então, a Seguridade Social, ela cuida disso. Existem formas de financiamento dessas três esferas, né? Saúde, assistência e previdência social, através da Seguridade Social. E no artigo 194 e 195, ela fala exatamente sobre isso. Da onde vem o recurso, de que forma como o recurso é empregado, tudo isso, tá? E no artigo 196 ao 200... ele fala especificamente sobre a saúde. Então, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, de que forma a saúde da iniciativa privada ela pode participar, quais são os campos de atuação do SUS, né? De que forma, quais são as diretrizes do SUS. Então, tudo isso é falado na nossa Constituição Federal de 88. A gente tem que olhar muito bem no nosso edital quando ele for falar de Constituição Federal, porque muitas vezes ele deixa bem claro quais são os artigos que eles querem, né? Então, se eles falam que eles querem do 194 ao 200, eles querem que a gente estude a Seguridade Social também. Se eles falam do 196 ao 200, aí eles só estão querendo que a gente fale especificamente da saúde, certo? Então, vamos lá. Vamos falar da Constituição Federal de 88. Integra o campo de ação social do Estado orientado para a melhoria das condições de saúde da população, correto? E aqui, quando ele fala de melhoria da saúde, da condição da saúde, ele está falando de quem, meninas? Daquelas duas palavrinhas que a professora ama, dos determinantes e condicionantes sociais. Certo? Tem como princípio a universalidade, certo? A equidade, certo? De acesso ao serviço, sim, então é para todos. E equidade, tá? Diferente de igualdade, significa que eu dou mais a quem precisa mais, certo? Trata-se de um conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado, tá? É isso mesmo. Então, ele vai falar aqui o Estado, mas ele não está falando do Estado de Santa Catarina, o Estado do Paraná, o Estado do Amazonas, não. Ele está falando do Estado como legislação do Brasil como um todo. Então, ele vai falar de descentralização político-administrativa. Ele vai trazer, né, mais para frente, depois, o que cabe à União, aos estados e aos municípios. Eles vão te dizer que, de que forma isso vai acontecer. Então, é um conjunto de disposições. A nossa Constituição Federal, ela fala exatamente sobre isso. Tem como diretrizes a descentralização da gestão e a integralidade do atendimento, certo? Lembra que a professora falou, ó, às vezes não funciona a cadeira lá, ó. Ela fala da descentralização, ela também fala do atendimento integral, e qual é a outra, meninos? A participação popular, tá? É um DAP, participação popular. É o que a gente chama de DAP. Descentralização, atendimento integral e participação popular. A avaliação do seu impacto deve ser pontual ou inexistente, visto que os estudos são realizados antes da sua implantação, tá errado. Tanto é, meninos, que a gente tem até hoje, em 2024, né, ainda é acrescentado artigos na Lei 8080. Então, assim, imagina só, eu faço uma política pública de saúde em 1988 e eu nunca mais vou criar nada. Ou seja, as necessidades de 88 são iguais de agora, né? Então, assim, a gente não teve diferenças. Eu não escutei a população para que eu pudesse construir uma política pública de saúde, não, né? Então, a avaliação do seu impacto, ela não é pontual, ela é
contínua. Ou seja, quando tem um censo demográfico, eu vou estar fazendo uma avaliação da saúde, né? Então, se aumentou o número de pessoas naquela região, eu vou ter que aumentar o número de unidades básicas de saúde, eu vou ter que aumentar o número de maternidades, a depender do número de gestantes, eu tenho que aumentar um número, né, de presídios, eu tenho que aumentar o número de ruas, né, de ruas asfaltadas, a quantidade de... Então, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração. Certo? Então, nossa resposta aqui é errada, porque ela não é pontual e inexistente, ela é contínua. Próxima. Leia o artigo 196 da Constituição Federal do Brasil, tá? Então, como a professora falou, esse aqui é o primeiro artigo que ele fala, né, da saúde na Constituição Federal. Ele fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo mediante o quê, meninos? As políticas sociais, a professora até já decorou, tá? As políticas sociais. O que são políticas sociais? Políticas sociais significam que, para eu ter uma saúde como eu vou construir, porque não se esqueçam que antes do SUS, tá? Então aqui eu tenho o SUS. Antes do SUS, eu tenho uma saúde curativa. Depois do SUS, ela é preventiva. Aqui eu tenho uma saúde paga. Aqui eu tenho uma saúde gratuita. Aqui eu tenho uma saúde somente para contribuintes. Aqui eu tenho uma saúde para o quê? Universal. Então, o que isso quer dizer, meninos? Como é que eu passo daqui para cá? É simples? Não. Eu preciso criar várias políticas públicas que me garantam que isso daqui aconteça, né? Então, o Estado, lembrando que quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de Santa Catarina, do Paraná, eu estou falando do Estado como a União como um todo, ela tem que criar políticas públicas que garantam essa transição, certo? Então, políticas sociais e econômicas, porque não existe saúde, entre aspas, gratuita, tá, meninos? Ela custa o quê? Dinheiro. O SUS, ele não é de graça. O SUS, ele é pago. A forma como a gente paga que é diferente, né? Então, toda vez que eu recebo meu salário, eu estou contribuindo com a Seguridade Social, que é quem financia o SUS. Toda vez que eu jogo na Mega Sena, eu estou contribuindo para o SUS. Toda vez que eu compro um bem e serviço, eu estou contribuindo para o SUS. Toda vez que um empregador, ele tem um lucro, ele também está contribuindo para o SUS, tá? Então, isso é importante. Eu preciso ter políticas públicas e econômicas que me garantam essa transição e que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações servidas para a sua o quê? Promoção, proteção e recuperação. Certo? Então, a gente tem a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de seus agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Vocês vão estudar tanto isso, meninos, tanto isso, que daqui a pouco vocês vão decorar. A gente, né, já lê lá 196, já procura até as palavras que vêm, muitas vezes são as mesmas. Próximo. As práticas de educação em saúde são inerentes ao trabalho em saúde. O que quer dizer inerentes, meninos? Tá? São próprias. Então, o que é isso? Isso significa que eu ser enfermeira é inerente, é próprio da minha profissão, é automático, é visceral à educação, tá? Então, quando a gente é enfermeiro, quando a gente é médico, quando a gente é um profissional de saúde, a nossa assistência é uma das nossas atribuições. Eu tenho assistência, eu tenho educação, eu tenho pesquisa, eu tenho a gestão dos serviços, então tudo isso aqui é inerente à minha profissão. Eu não, eu só faço assistência, eu não faço, não. Né? Então, quando eu sou enfermeira lá na assistência, lá na ponta, eu ensino os meus pacientes, eu faço a gestão do meu tempo, eu faço a gestão, né, da alta do paciente. Então, isso aí é nosso. Não existe não acontecer enquanto a gente é profissional de saúde, certo? Então, a esse respeito, analise a afirmativa baixa e dê valores verdadeiros ou falsos. Então, vamos lá. O processo educativo tem como principal objetivo a capacitação dos profissionais de saúde. Então, o que ele fala aqui, meninos? Olha só. A educação em saúde está relacionada à aprendizagem,
né? Então eu ensino, né? Lembrando que as pessoas têm que ter o quê? A autonomia. Para um paciente ter autonomia, ele precisa ter o quê, meninos? Informação, certo? Então eu tenho uma informação. Meu paciente, ele é educado. Eu dou a ele educação, né? Eu dou a ele conhecimento. Então, desenhada para alcançar a saúde, torna-se necessário que essa seja voltada a atender a quê? A população de acordo com a sua realidade. O que é isso daqui, meninos? Então, eu vou tratar aqui com pessoas que são analfabetas, pessoas que são idosas, pessoas que não têm conhecimento de doenças. Eu vou estar trabalhando com pessoas autistas, vou trabalhar com pessoas que não enxergam. Então, a depender da realidade daquela pessoa, eu vou ter que fazer o quê? Uma educação diferente. Isso porque a educação em saúde deve provocar conflito nos indivíduos. Ou seja, quanto mais informação eu tenho, maior a minha probabilidade de pensar, né? De tomar as minhas próprias decisões, criando oportunidade da pessoa pensar e repensar a sua cultura e ele próprio transformar a sua realidade. Ele vai escolher, né, as suas ações, os seus tratamentos. Então, o processo educativo tem como principal objetivo a capacitação de profissionais de saúde? Não, né, meninos? É do paciente. Né? Então, não é. Quando eu faço educação em saúde, eu não viso o profissional, também é o profissional, mas o meu principal paciente, o meu principal ator são os pacientes. É um conjunto de práticas que contribui para diminuir a autonomia da pessoa e seu cuidado? Não, meninos, pelo contrário. Quanto mais informação, quanto mais eu capacito aquela pessoa, é o que? Maior é a autonomia. Então, eu aumentar a autonomia dessa pessoa, né? Propõe ações transformadoras que levam o indivíduo à sua autonomia, correto, e emancipação, capaz de propor e opinar sobre a sua própria saúde e verdade. Quanto mais informação eu dou a esse paciente, maior é a possibilidade que ele tem de ter a sua saúde. E possibilita que o profissional de saúde seja capaz de propor e opinar nas decisões de saúde do indivíduo, de sua família. Não é, meninos, isso aqui é falso, né? Por quê? Possibilita que o profissional de saúde seja capaz de propor e opinar? Não. Ele é capaz de quê? De auxiliar, né? De dar subsídios aquelas pessoas para que elas mesmas tomem as suas decisões. Então vamos lá? Um processo educativo. Risca profissionais de saúde e coloca aqui o que, meninos? Paciente. É um conjunto de práticas que contribui para diminuir? Não. Aumentar a autonomia desse paciente. Essa aqui está correta e possibilita que o profissional de saúde seja capaz de propor e opinar? Não, né? De auxiliar só. Não é ele que escolhe, auxiliar. Quando eu dou oportunidades para esse meu paciente, aí ele consegue fazer as suas escolhas por si próprio. Como eu falei para vocês, a EBSER, ela gosta desse tipo de questões. Vocês podem ver aqui que a gente não tem questões até agora simples, né? Questões diretas de verdade, né? De A, B, C e D. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 29, 67, 27, né? Então são questões que a gente tem que pensar muito. A Política Nacional de Vigilância em Saúde é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Analise as afirmativas abaixo. Então, quando eu falo do Programa Nacional de Vigilância em Saúde, o que eu estou falando? A vigilância em saúde, meninos, é um dos campos de atuação do SUS, né? Vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, mas que ela vai falar o quê? Onde é que ela atua? Ela atua, menino, em tudo, vou botar assim, tá? Bem para vocês, em tudo o que interfere na saúde. Eu estou falando de produtos, eu estou falando do transporte desses produtos, da fiscalização das instituições,
instituições. Quem nunca aqui recebeu, né, a visita da vigilância sanitária ali no seu... É para isso, né? Então ela vai ver aqui, por exemplo, como é que eu armazeno como é que é fabricado um medicamento, um soro, alguma coisa, como é que ele é armazenado, como ele é transportado, como é feito, né, como é descartado esse lixo, como que o sangue é armazenado, será? Então tudo isso daqui é levado em consideração. Então, o Programa Nacional de Vigilância em Saúde tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão. Quem são as 3 esferas de gestão, meninos? A União, os estados e os municípios, ou seja, então eu tenho uma vigilância em saúde federal, estadual e municipal. Tá? Para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando o quê? A promoção e a proteção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, bem como a redução da morbimortalidade, vulnerabilidade e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumos no território de quê, meninos? De produtos relacionados à saúde, tá? Medicamento, água, comida, soro, vacina, sangue, então tudo isso, tá? Relacionados à saúde, certo? Entende por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação da informação. Isso aqui que é muito importante, tá? Porque eles vão dizer o seguinte, meninos, que, então, é um processo contínuo de coleta de dados. Então, eles vão coletar os dados, eles vão consolidar, vão analisar esses dados. E o mais importante, meninos, que é isso daqui, eles vão disseminar essa informação. Vai ter muitas questões que vão dizer que eu não posso informar. Não, pelo contrário. Os dados, eles são públicos. Ou seja, quantas mortes, quantos nascidos, quais são os hospitais que respeitam e não respeitam, quais são as medicações que devem ser evitadas. A gente tem aí, né, os lotes de medicações que devem ser recolhidos. Então, não basta só coletar os dados, consolidar, analisar e guardar essa informação. Não, eles precisam ser disseminados, tá? Sobre os eventos relacionados à saúde, claro, né? Respeitando a ética, isso aqui também tem que ter, né? Respeitando a ética profissional. Certo? Incluindo a regulação, intervenção e atuação dos condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos de doenças. Certo? Então vamos aqui, O que fala sobre o Programa Nacional de Vigilância em Saúde? Tem como finalidade o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção, lembra? Promoção, proteção e prevenção de doenças e agravos corretos, bem como a redução da mortalidade, vulnerabilidade e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo no seu território, correto? Certo? Então, isso daqui é a nossa definição ali que a gente tem no artigo 4º desse Programa Nacional de Vigilância em Saúde. Entende-se por vigilância em saúde um processo contínuo e sistemático. De que? Lembra? Coleta, consolidação, análise e disseminação das informações sobre os eventos relacionados à saúde, visando o planejamento, a implementação e medidas de saúde pública. Está correto. Entre as estratégias do Programa Nacional de Vigilância em Saúde, se tem sistemas de informações individualizados, com potencialidade voltada exclusivamente para a coleta de dados? Não, né, meninos? Eu tenho o quê? A gente já viu ali em cima. Eu tenho a coleta de dados, depois eu faço o quê, meninos? Eu consolido, eu analiso e eu divulgo esses dados, né? Então, isso aqui está errado, porque não é exclusivamente. A coleta de dados é um dos passos que a vigilância em saúde faz. Então, aonde tem o 3 está errado. E inclui a regulação, a intervenção e a atuação em condicionantes e determinantes de saúde. Eu falei para vocês no início da aula que a gente ia falar um pouquinho sobre isso, né?
Meninos, não adianta. Isso, determinantes e condicionantes da saúde hoje, ele é quem mostra a... Não tô conseguindo, mas ele não quer me obedecer, então deixa assim. Tá? Então aqui, os determinantes e condicionantes da saúde. Nossa alternativa correta é a letra B de bom. Né? Lembrando que a única errada aqui está 3, porque que não é exclusivamente a coleta de dados, é coleta, vamos escrever, consolidação, eu tenho a análise e a divulgação. Certo? Próximo. O enfermeiro é identificado como o principal agente fomentador das políticas públicas de saúde, certo? A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Por que isso, meninos? Porque o enfermeiro, ele está o tempo inteiro mais próximo ao paciente, ele é a pessoa que faz a gestão, muitas vezes, né? Ele tem esse olhar mais abrangente do que propriamente a doença em si. Então, ele quer a resposta incorreta. Nos serviços de saúde, o enfermeiro é reconhecido como um profissional capaz de promover um cuidado integral e humanizado, correto, né? Então, eu não olho para a doença do paciente, mas eu olho em todos os determinantes e condicionantes da saúde, interage com a família e sua comunidade, correto. Quando eu falo de família e comunidade, eu estou falando de quê? De saúde pública, né? Saúde coletiva. O enfermeiro é capaz de promover o diálogo, a educação em saúde e a troca de saberes com o indivíduo, família e comunidade. Correto, né? Ele faz esse intercâmbio. Ele tem um olhar mais amplo, certo? A enfermagem se destaca pelo seu papel na gestão do cuidado em saúde, com valorização integral do cuidado, certo? É exatamente o que diz aqui nesses dois de cima. A enfermagem atua diretamente na saúde coletiva e de forma alheia aos compromissos políticos, visto que sua formação profissional contempla o mercado de trabalho privado. Primeiro, meninos, que a enfermagem, se ela atua diretamente na saúde coletiva, não é de forma alheia, né, meninos? É de forma o quê? Integrada. Ela é de forma integrada com os compromissos políticos. Lembra, né, meninos, que a saúde, né, o SUS, ele é feito o quê? Através de quê? Lembra? De políticas públicas. De políticas públicas e financeiras. Né? E a gente... É o que a gente não é feita, meninos, para trabalhar no serviço público ou no serviço privado. A gente é feito para fazer enfermagem. Então, risca aqui, né? Não tem nada a ver com trabalho privado. E a atuação da enfermagem no campo de saúde coletiva confere peso à dimensão da prática de sua profissão, sim. Ou seja, a atuação da enfermagem, ela mostra o quão importante é esse olhar mais abrangente para a área da saúde. Então, essa é a alternativa D. É a nossa resposta incorreta. Vamos falar um pouquinho agora, meninos, de redes de frio, tá? O que é a rede de frio? A rede de frio ela é o que abrange desde onde o imunobiológico ele é fabricado até o momento em que ele chega ao paciente. Isso é uma rede de frio. Tá aqui, ó. O manual da rede de frio, né? Ele fala que a cadeia de frio, que é a nossa resposta ali da questão, ele é um processo logístico, tá? Porque a gente fala muito de imunização, calendário vacinal, mas até o calendário vacinal ser propriamente feito, né? Até o calendário vacinal ser propriamente aplicado na pessoa, ocorreram várias etapas até que aquele imunobiológico chegasse. Então, ele tem que ser produzido, ele tem que ser armazenado, ele tem que ser transportado, ele tem que ser armazenado novamente, ele tem que ser conferido, ele tem que ser datado, ele tem que ser analisado. Então, tudo isso aí faz parte de uma rede de frios. E a cadeia de frios é esse processo logístico da rede de frio, né? Para conservação do imunobiológico. Desde onde, meninos? Desde o laboratório produtor até onde? Até o usuário. Incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição,
transporte, a forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Para quê? Para propriamente depois, então. A cadeia de frio, ela vai desde o produtor até onde? Até o usuário. Então, tudo isso daqui eu chamo de rede de frio. Certo? Então, vamos aqui. A gente já sabe, né, que o correto é a cadeia de frios, então. A cadeia de frios. Quando eu falo de malha de frio, não, corrente de frio, né, meninos, eu até podia achar ali que eu tava, não sei se é malha, mas corrente de frio é frente fria, né? Tem a ver com temperatura, né? Temperatura do ambiente, não temperatura das vacinas. É um processo logístico da rede de frios para a conservação do domínio biológico. Desde o que, meninos? Desde, olha só, aqui ele fala de centro de distribuição estadual. Lembrando, meninos, que a rede de frios, que ele faz o quê? Ele não é regionalizado. Então, ele tem uma esfera federal, ele tem uma esfera estadual e uma esfera municipal. Então, não pode ser só do estado, ó. Aqui estadual, armazenamento nacional. Então, aqui, ó. Aqui já está a nossa resposta. Por quê? É um centro de armazenamento. Opa! Errei aqui. Então, é municipal. Ele é do quê? Do laboratório produtor até o usuário. Onde é que é esse laboratório? Se esse laboratório, ele tem que ser o quê? Por mais que ele seja no Rio de Janeiro, faz de conta, essa vacina, ela tem que ir para onde, meninas? Tem que ir para o Amazonas, tem que ir para o Rio Grande do Sul, tem que ir para o Centro-Oeste. Então, assim, não tem essa história de ser estadual, municipal. Ele vai aonde? Desde onde ela foi fabricada até o seu usuário final. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra E. Se eu quisesse, não soubesse mais nada, aqui eu já podia resolver essa questão. Por quê? Ela não é estadual, armazenamento nacional, não, nem municipal. Ela é do produtor independente de onde ela esteja até o seu usuário. Próximo. Em relação à situação que caracterizam a ocorrência de contraindicação para imunização, assinale a alternativa correta. Então, assim, meninos, deixa eu falar para vocês. A gente tem, nos últimos anos, eu estou falando dos últimos anos para a gente não falar de política aqui, tá? Não estou falando da vacina do Covid. Antes disso, tá? A gente já tem uma queda na quantidade, né, de uma dificuldade de alcançar as metas quando a gente fala de imunização, tá? A gente tem o Programa Nacional de Imunizações, eles têm metas. Para que uma população seja realmente imunizada, um grupo mínimo, daí tem que ser imunizado. E ele pode ser aí de 95% da população, a depender. Tá? Então, a gente já tem aí um bom tempo, que não foi só agora da vacina do Covid, em que a gente tem uma resistência aí à vacinação. Só para contextualizar vocês, a gente tem um problema de vacinação desde a criação da vacina, lá na Guerra da Vacina, na Revolta da Vacina, onde uma parte da população só podia ser vacinada, né, iria começar a ser vacinada, então aquela população se revoltou. A professora da época em que a vacina da gripe começou a ser administrada, então pra vocês verem como a prof tá velha. Então, a vacina da gripe prioritariamente era dada em idosos. Os idosos não queriam tomar vacina porque diziam que o INAMPS, o NPS, né, eles queriam dar essa vacina para que eles morressem e eles não precisassem mais pagar a aposentadoria deles, né? E aí depois a gente teve ali, né, outras vacinas, tal. A gente teve aqui agora mais recentemente a vacina do HPV, que não, né, que é ligada, é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Então achavam que isso poderia incentivar as pessoas à prática do sexo, as crianças e os adolescentes à prática do sexo. Então, a cada situação a gente tem ali uma dificuldade na administração dessas vacinas. Só que a gente tem algumas contraindicações, tá? Relativas, ou seja, que a gente tem que avaliar ali o custo-benefício dessas vacinações, e nós temos contraindicações obrigatórias, vamos dizer assim, né? Contraindicações que são persistentes, tá? A professora não colocou aqui, mas olha só. A ocorrência, essa aqui é a nossa resposta correta,
tá? Essa aqui é uma das contraindicações, né, que é a ocorrência de reação anafilática. O que é anafilática, meninos? É grave, tá? Grave. Então, se eu, Andréia, tomei uma vacina e tive uma reação anafilática grave, né? Às vezes com internação, com dificuldade grave de respirar, né? De uma reação de pele grave, aí sim é contraindicado a vacinação, tá? Meninos, dor não é a reação anafilática grave, petequia no corpo não é reação anafilática grave, hematoma no local da injeção não é grave, tá? Então, quando eu tenho uma reação anafilática, ou seja, uma reação grave confirmada em dose anterior e história de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico, essa imunização é contraindicada. E ainda, meninos, tá? A gente não é que a gente não vai imunizar, a gente encaminha esse paciente para o CRI, que é o Centro de Referência de imunizações especiais, tá? Então lá, eles vão tomar, por exemplo, tem gente que é extremamente alérgico a ovo. Então, muitas vacinas têm, né, a inoculação dos vírus, das bactérias, na clara do ovo. Então, eles não podem fazer essa vacina. Significa que não vão fazer? Não. Vão fazer um outro tipo de vacina que não está à disposição nos postos de saúde, nem nas salas de vacinações comuns. Eles são encaminhados ao CRI, né? E lá, eles fazem uma vacina que seja adequada para a sua situação. Tá? Diagnósticos clínicos prévios de doenças, como tuberculose, coqueluche, tétano, não contraindica, ou seja, não quer dizer que porque eu já tive aquela doença que eu não posso fazer a vacina. Pode sim, sem problema algum. Tá? Febrezinha também não é contraindicado, tá? Muitas vezes o que a gente pede é que é para adiar a vacina, porque a gente não sabe se a febre foi causada pela vacina ou se foi causada pela doença que está em desenvolvimento naquele momento, né? Então, às vezes a gente adia um pouco a vacina, mas não contraindica. Antecedentes familiares de convulsão e morte súbita, não, tá? Ou acontece com a pessoa ou não tem validade, tá? Então, antecedente familiar de uma reação anafilática não contraindica que eu faça essa vacina. O uso de antibióticos profiláticos não, tá? O que contraindica, meninos, é o uso de corticoides em doses altas, certo? É o que a gente chama de um tratamento de pulsoterapia. Por quê? Isso aqui faz com que o sistema imunológico ele não responda, tá? Então, a pessoa tem uma doença autoimune que é muito grave e aí o corpo tá brigando com ele mesmo, então a gente faz ali um corticoide alto para evitar essa resposta imunológica. E quando eu falo de vacinação, né? Eu tô falando de quê? De expor o corpo a um agente e ele produz anticorpos. Então, se eu estou fazendo um tratamento para não ter anticorpos, não tem por que eu vacinar. Então, eu tenho que esperar esse tratamento acabar para poder vacinar, tá? Lá no nosso manual de imunização, ele tem ali as doses certinhas que não podem ser feitas, devem ser adiadas e não contraindicadas. Internação hospitalar também não. Muitas vacinas são feitas, inclusive, no próprio ambiente hospitalar, certo? Então, nossa única resposta aqui adequada é a alternativa A, de Andréia. Próxima. Em relação à resolução do COFEN 464 de 2014, que normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar, assinale a alternativa incorreta. Então, meninos, cada vez mais... E sim, meninos, eu tomo café gelado, tá? Pra mim não tem problema. Café pra mim é café, tá? Então, assim... Cada vez mais, a enfermagem, assim como outras profissões, apresentam novos campos de trabalho, tá? Então, a enfermagem domiciliar, ela traz pra gente um novo campo de trabalho, certo? A gente tem alguns programas, inclusive do Ministério da Saúde, que é o Deshospitalização, Melhor em Casa, onde a gente deshospitaliza o paciente mais cedo, leva esse paciente para casa, né? E ali ele recebe alguns atendimentos. Esses atendimentos domiciliares, eles podem ser feitos de forma particular, né? Que tem os tais de home cares, ou também pode ser feito pelas próprias políticas públicas de saúde. Então, alguns pacientes são levados para casa e são atendidos pela equipe da sua UBS, da UBS de referência.
Tá? Então, claro, para regulamentar esse tipo de atendimento, o COFEM ele fez uma resolução que fala de como a enfermagem pode atuar nessa atenção domiciliar. Então, ela fala que o atendimento domiciliar compreende todas as ações, sejam elas educativas ou assistenciais, desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem no domicílio, tá certo? Então, quando eu falo de atenção domiciliar, atendimento, eu não estou falando só do procedimento. Eu não vou lá só fazer uma vacina, né? Eu vou lá, eu posso orientar. Eu posso orientar sobre diabetes, eu posso orientar quais são as transformações que eu tenho que fazer naquela casa para que ela fique mais segura, por exemplo, né, para os idosos. Hoje, cada vez mais, a gente tem um atendimento domiciliar das gestantes e das puérperas, né, onde o enfermeiro vai para lá, o técnico de enfermagem, ajuda a dar banho, ajuda a proteger alguma coisa na casa. Então, esse atendimento domiciliar, ele não é somente assistencial, mas também educativo, certo? A atenção domiciliar de enfermagem pode ser executada no âmbito da atenção secundária e terciária. Essa aqui é a nossa resposta errada, tá? Ela é da resposta primária e secundária. Ou seja, né, a terciária ali, a reabilitação, os cuidados mais intensivos, pacientes mais graves, não são feitos pela enfermagem, né? Eu tenho que ter uma equipe multiprofissional para atender naquele momento. Eu estou falando de médicos, eu estou falando, né, os pacientes, eles não devem estar, por exemplo, com alguns quadros nas suas casas, né? Algumas medicações não devem ser feitas em residência. Então, garante a enfermagem o atendimento domiciliar na resolução do COFEM 464 ao atendimento de pacientes em atenção primária e secundária, terciária, não, tá? A visita domiciliar, visita, diferente de atendimento. Visita é visita, né, meninos? Visita é aquele negócio, demorou muito pouco, é que nem peixe fora da geladeira, começa a feder, né? Então, o que faz a visita? A visita considera um contato pontual da equipe de enfermagem para avaliação das demandas exigidas pelo usuário. E, claro, a depender do que trata a visita, né? Aí eu tenho aqui embaixo outra resposta, ó. Permite estabelecer um plano assistencial programado com objetivo definido, ou seja, para prestar o quê? Para prestar o atendimento domiciliar. E a atenção domiciliar de enfermagem ela é caracterizada pela atenção no domicílio do usuário do sistema de saúde que necessitam de cuidados técnicos. Qual saúde, meninas? A saúde pública, a saúde privada, aí ela é independente. Então, a atenção domiciliar de enfermagem pode ser executada no âmbito da atenção primária e secundária, por enfermeiros que atuam de forma autônoma ou em equipe multidisciplinar, por instituições públicas, privadas ou filantrópicas que prestem esse serviço hospitalar. O trabalho é um dos determinantes da saúde e do bem-estar do trabalhador e de sua família. Em relação às ações de saúde do trabalhador, que devem ser desenvolvidas na rede de serviços de saúde do SUS, analise as alternativas abaixo de valores verdadeiros ou falsos. Então aqui, meninos, olha só. O campo de atuação do SUS, ele vai falar lá que eu tenho a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e também tem a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela também faz parte do rol, tá, das ações realizadas pelo SUS. Claro que essa atuação, ela tem algumas atribuições. O que fala na nossa Lei 8080 sobre a saúde do trabalhador? Primeiro, ele fala que a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho é campo de atuação do SUS, sim, tá? Então, as pessoas que são vítimas de acidentes de trabalho ou portadoras de doenças desencadeadas pelo trabalho devem ser atendidas, sim, pelo Sistema Único de Saúde. A outra coisa que a saúde do trabalhador faz é a participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, né? Então, o SUS, ele também tem que pesquisar e analisar, né? Ele tem que fazer aquilo que a gente viu na vigilância em saúde. Ele tem que resgatar os dados, consolidar os dados, analisar e divulgar esses dados. Então, a informação ao trabalhador, isso aqui é importante, tá? Quando eu já falei ali para vocês, né, que eu tenho que fazer essa pesquisa, que eu tenho que ter os dados, eu tenho que divulgar, olha quem tem que saber. A informação tem que estar disponível ao trabalhador,
certo? A respectiva entidade sindical e as empresas. Então, não é assim, o SUS deve fornecer informações apenas ao trabalhador e ao sindicato. Não. Quem tem que saber é o trabalhador, o sindicato e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, até porque que as empresas elas precisam tomar algumas atitudes, né, de melhoria daquele campo de trabalho, os exames de saúde, a admissão periódica de demissão, bem como ainda respeitando os preceitos da ética legal. E ainda uma revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho. Então, o que acontece? O paciente teve um acidente de trabalho, ou ele vai ser encostado, como a gente fala, né? Ele vai ser aposentado por uma doença do trabalho. E quem decidiu isso? Então, o SUS, juntamente, né? O Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério do Trabalho, ele vai fazer uma lista de quais são as doenças que podem ser desencadeadas pelo trabalho. Então, vamos lá. Quem trabalha com a saúde pode desenvolver isso. Quem trabalha em altura, quem trabalha com poeira, quem trabalha com não sei o quê. Aí tem lá a Leridorte, tem Burnout, tem silicose, tem não sei o quê. Então, todas essas doenças, elas podem entrar no rol, né, de doenças causadoras de patologias e aí, consequentemente, as pessoas serem alocadas nesses CIDs, tá bom? Então, vamos lá. Assistência ao sujeito vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho, certo? Né? Se eu não me engano, aqui é o primeiro. Tá aqui, ó. É o primeiro. A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, certo? Aqui é o último, ó. É aqui. A participação nos estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, é verdadeiro, né? Então, aqui tira, a gente já tem a nossa resposta correta. E a última é informação do quem? Ao trabalhador, à entidade sindical e às empresas. Então, aqui está correto, nossa alternativa correta, letra E de escola. Próxima, meninos. Só vamos falar mais um pouquinho de Política Nacional de Vigilância em Saúde, instituída por meio da Resolução 588 de 2018. Assinale a nossa alternativa, o quê? Incorreta. Então, vamos lá. Entende-se por vigilância em saúde? Aqui, ó. O Programa Nacional de Vigilância em Saúde incide sobre todos os níveis e formas de atenção em saúde. Então, todos os níveis, eu estou falando de União, eu estou falando de Estado, eu estou falando de município, eu estou falando de atenção primária, secundária e terciária, abrangendo todos os serviços públicos e privados. Então, o que um serviço público tem que respeitar, o serviço privado também tem. Mas esse privado não atende o SUS, não interessa. A saúde é pública, independente dela ser privada ou não, tá? Além de estabelecimentos relacionados à produção, circulação de bens e de consumo de tecnologias que direta e indiretamente se relacionam à saúde, certo? Opa. Então, vamos lá. Entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático, lembra, ó, de coleta, consolidação, análise e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, está correto. E já digo para vocês, meninos, que essa questão aqui, ela tem algumas coisinhas, tá? Olha só. A vigilância em saúde visa o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, você lembra que a gente já viu isso na questão passada? A intervenção e a atuação em aonde? Em condicionantes e determinantes de saúde, isso mesmo, né? Então não basta só, quando eu falo de vigilância em saúde, eu estou falando de tudo. Eu estou falando desde a produção até o transporte, até em quem atua na área da saúde. Possibilita a proteção e promoção da saúde da população, prevendo o controle de riscos, agravos e doenças. Então, não só doenças, mas também agravos. Contempla toda a população em território nacional, correto? Inclusive, meninos, estrangeiros, tá? Priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade social. O nome disso daqui é o quê, meninos? Isso aqui é equidade, né? Há pessoas que precisam mais, eu darei mais, as pessoas que precisam menos, eu darei menos.
E incide sobre todos os níveis, certo? E formas de atenção à saúde, certo? Abrangendo todos os serviços de saúde público. E é facultado aos privados? Não, meninos. Ela é obrigatória, tanto no serviço público quanto no serviço privado, está escrito ali, certo? Considerando os princípios da política de vigilância em saúde, assinar a alternativa incorreta. Olha aqui, meninos. Como é que eu falo? Deixa eu ver se tá aqui. Tem aqui, ó. Esse daqui são os nossos princípios, né? Ele fala de universalidade. Deixa eu fazer bonitinho, né? Vocês merecem. Então, aqui, ó. Eu tô falando de universalidade, ou seja, todos têm o direito aos serviços de vigilância em saúde sem discriminação. Eu estou falando de integralidade, ou seja, as ações de vigilância estão integradas ao atendimento em saúde, desde a prevenção até o tratamento. A equidade, as pessoas que mais precisam, como aquelas em áreas de mais vulnerabilidade, recebem atenção prioritária. Eu tenho que ter o conhecimento do meu território, assim como o conhecimento das pessoas. A saúde começa entendendo as necessidades locais, e é por isso o nome disso daqui, meninos, é a regionalização da saúde. Regionalização da saúde, certo? Utilizando a epidemiologia, né, e a avaliação de riscos para definir prioridades e alocar recursos. Quando eu estou falando de epidemiologia, meninos, eu estou falando de dados, tá? Aqui eu estou falando de dados, né? E em cima dos dados, em cima de indicadores que eu decido o que é importante ou não. Eu estou falando de descentralização político-administrativa, ou seja, cada esfera de governo tem autonomia para organizar as suas ações de vigilância, mas todas devem seguir uma direção única, é a forma de ascendente, né? Ou seja, onde o município tem um poder maior e os estados e município e a União, mas todos têm que falar a mesma língua, e a regionalização, que a vigilância deve estar integrada com as redes de saúde regional, respeitando a peculiaridade de cada uma. Então, o que acontece aqui, meninos? Conhecimento do território, universalidade, descentralização, equidade. Em algum momento a gente fala de desigualdade? Não, meninos, eu estou falando de equidade. E também igualdade, são coisas diferentes, tá? Equidade significa que eu tenho que dar mais a quem tem menos e menos a quem precisa menos. A igualdade não. Igualdade significa que todos são iguais, devem ser tratados sem privilégios ou preconceitos. Agora aqui, ó. Leia o abaixo, o artigo 6º do parágrafo 7º, do parágrafo 12º da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Tal. Puxa, eu não sei te responder isso. Desculpa, meninos. A minha... Não vou falar o nome dela, senão ela vai falar de novo, resolveu dar o ar da graça. Então, vamos lá. É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção das mudanças nos fatores. Meninos, olha só. Quando eles falam isso daqui, essa palavra aqui, vocês já podem procurar aqui embaixo essa bichinha aqui. Tá? A definição de vigilância epidemiológica é exatamente isso. É o conhecimento dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Então, quando eu falo de vigilância epidemiológica, eu estou falando de fatores determinantes e condicionantes. Viu essa palavra, fatores determinantes e condicionantes, e pediu a definição? Pode procurar a vigilância epidemiológica, que essa aí é a resposta correta, tá? Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos à saúde. A nossa resposta correta é vigilância epidemiológica, tá? Eles adoram confundir a definição de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, tá? Elas são completamente diferentes. Isso daqui, meninos, fala de produtos de saúde. E esse aqui fala de fatores determinantes e condicionantes de
saúde. Aí vocês não vão errar mesmo. A Lei 9782 de 99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e dá outras providências. Considerando os bens e produtos submetidos ao controle de fiscalização sanitária pela Anvisa, assinar a alternativa é incorreta. A gente sabe, meninas, que a vigilância sanitária, ela fala de quê? De produtos que interferem. Vamos falar de produtos, tá? Mas é produtos, serviços, circulação, tá? Produtos que interferem na saúde, certo? Vamos ver o que tem aqui do lado? Hemoderivados interferem na saúde? Nem fala, né? Alimentos. Calçados. Vamos pro outro. Cosméticos. Não, cosmético não. Claro que sim. Protetor solar funciona mesmo? Não adianta nada eu vender um protetor solar e ele não funcionar. As meninas, assim como o caso da professora que tem o cabelo mais assanhado, tá? E que fazem escova definitiva. O que não pode usar? Formal. Por quê? Porque formal faz mal à saúde, isso é cosmético. E cigarros, então, nem se fala, né? Hoje a gente não consegue ter aí é proibido, vapor, quem faz isso? Tudo isso aí tem a ver com vigilância sanitária. O calçado não, né? Ah, mas professora, o calçado interfere na saúde. Igual o cosmético, igual o cigarro, igual o alimento? Não, né? A vigilância sanitária, ela até pode ver ali, né, se o calçado tem algum produto que possa alterar a saúde, mas aí via algum tipo de... Como é que é o nome daquilo? Quando a gente faz uma denúncia, por exemplo, tá? O calçado ali não é um produto que interfere diretamente na nossa saúde. 57. O objetivo principal do planejamento em saúde é a saúde, e seu propósito é contribuir para a melhoria do nível de saúde da população, tanto quanto seja possível. Então, o que é isso? Quando eu planejo qualquer coisa, tá? Vou planejar uma coisa. Qual é a primeira coisa que eu faço? Vou planejar o quê? Vou planejar a festa de Natal. Então, eu tenho o porquê que eu vou planejar. É uma festa. Certo? Eu vou saber quem? O número de convidados. Quem traz o quê, né? Quem faz o quê? E quando? Certo? Eu tenho que prever o quê? Eu tenho que prever, quando eu vou planejar uma festa, prever os imprevistos. Ixi, vai faltar, vai chover, então será que eu tenho que ter um ambiente fechado? Fulano nunca traz nada, então eu já vou comprar aqui. Fulano bebe demais, então isso aí é um planejamento. Quando eu vou planejar a saúde é a mesma coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Identificar os problemas. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um trabalho de tuberculose, a gente sabe que a tuberculose é uma doença que atinge uma população mais vulnerável, tem um tratamento mais difícil, porque é um tratamento muito longo, aí de 6 meses no mínimo. Então, quais são os problemas? As pessoas podem não vir buscar os remédios, né? Elas podem abandonar o tratamento. Então, eu preciso, toda vez que eu faço um planejamento, e até esqueço a saúde, um planejamento qualquer, eu preciso identificar os problemas que hoje eu tenho e os problemas que podem vir a acontecer. Com certeza. Identificar os fatores que contribuem para a observada. Claro, então, quando eu estou falando de tuberculose, quais são os problemas? O tratamento é muito comprido. As pessoas têm vergonha de ter tuberculose ou hanseníase ou HIV, né, e de procurar alguma ajuda. Essa é uma população que atinge, por exemplo, a população em idade de trabalho, então o posto de saúde só abre em horário comercial, então é difícil as pessoas irem buscar as medicações, então tudo isso aí eu tenho que ver. Identificar e definir prioridades de intervenção, claro. Então, tá vendo a quantidade de problemas que eu tenho aqui, mas eu tenho que elencar quais são as prioridades. Então, eu tenho que ver o quê? Quais são as pessoas, né, que vão se beneficiar com o meu tratamento, se eu consigo fazer um tratamento mais curto, então tudo isso daqui eu tenho que verificar e definir os responsáveis. Quem faz o quê? Então, põe aí, ó. Quem faz o quê e quando? Então, todas as alternativas aqui estão corretas e ela mostra exatamente como eu faço um planejamento de qualquer coisa. Aqui. A portaria
1130, de 5 de agosto de 2015, institui a Política Nacional de Atenção Integral à Criança, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em relação aos princípios dessa portaria, assinale a alternativa correta. Então, meninos, quando a gente fala de uma portaria, quando a gente fala de um programa, quando o governo, dependente da esfera, faz um programa destinado a um tipo de população, é porque ele já identificou aquele problema. Né? Então ele identificou, por exemplo, que as crianças morrem de doenças diarreicas, que as crianças têm um risco muito grande de violência, tanto violência doméstica quanto violência sexual, que as crianças não conseguem por elas mesmas buscarem a saúde, então eu preciso dar responsabilidade para algumas pessoas, seja para a gente de saúde, para os pais, né, para o profissional de saúde. Então tudo isso aqui tem que ser visualizado. Tá? E isso é o programa. Quais são as patologias que mais podem acometer aquela criança? O que eu posso fazer para que aquela criança tenha, né, uma saúde propriamente dita? Então, tudo isso aqui tem que ser visto. E quais são aqui as diretrizes? Então, a criança tem que ter direito à vida e à saúde. Prioridade absoluta da criança. Então a criança sempre tem que ser prioridade, por quê? Porque ela mesma não consegue ir atrás da sua saúde, ela precisa que alguém, inclusive, visualize que ela precisa. Uma criança de 6 meses não consegue dizer que ela precisa se vacinar, né? Um acesso universal à saúde e integral à saúde, com equidade, um ambiente facilitador à vida, ou seja, tem que ter um ambiente adequado, tem que ter acesso à escola, a humanização da atenção e a gestão participativa e controle social. Então, isso aqui é o que diz as diretrizes do Programa Nacional de Saúde da Criança. Então, em relação... Desculpa, meninos. Em relação aos princípios dessa portaria, assinar a alternativa correta. Fala de monitoração e avaliação? Não. Fala de qualificação da força de trabalho do SUS? Não. A organização das ações de serviços da rede de atenção? Não. Ele fala do quê? Da integralidade. Mas pode ser a mesma coisa? Meninos, aqui ele está perguntando exatamente o que está escrito. Ele tem um ambiente facilitador à vida, certo? O planejamento e desenvolvimento das ações está errado? Não, mas não é o que está escrito. Então, em alguns casos, a banca não quer que vocês interpretem. Ela quer que vocês saibam e respondam a forma correta. O número de casos novos de câncer de colo de útero esperados para o Brasil no ano de 2023 é de 17.010 casos para cada 100 mil mulheres. Entre as medidas de prevenção primária a esse tipo de câncer se tem a vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV, de acordo com o calendário nacional de imunização. Assinale a alternativa incorreta. Tá? Olha só. A vacina do HPV é indicada às pessoas com baixa imunidade, sim. Na realidade, meninos, ela tem aqui, hoje a gente mudou, tá? Ela tem indicação, né? É recomendado para pessoas de 9 a 45 anos que vivem com HIV e AIDS. Era indicada para meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, a idade, né? Hoje ela ampliou. Antes a gente tinha uma idade um pouquinho mais reduzida, agora ela ampliou a idade desses pacientes. A mulher que recebe a imunização contra HPV está liberada da realização do exame citopatológico? Claro que não. O HPV, ele é o principal, tá? Principal agente junto, tá bom, meninas? Causador do câncer de colo. Mas ele é o único? Não. Ele é um deles. Então, não é porque a mulher fez a vacina do HPV que ela está liberada do citopatológico, não. E a via de administração é intramuscular, tá? Eu sugiro para vocês que dessas vacinas novas que a gente está tendo aí, né? O HPV é uma das últimas que foi colocada no calendário vacinal. Prestem muita atenção no HPV, porque o HPV, ele tem particularidades muito próximas. Então, a data mudou, né? O número, a idade mudou, quem pode receber, de que forma vai receber, então tudo isso está mudando. E eu aconselho vocês a verificarem e nunca, tá? A mulher, ela só está liberada de fazer um exame citopatológico com uma determinada
idade. Vamos para a última, meninos? As quedas são um problema frequente entre as pessoas idosas, mas não podem ser banalizadas ou encaradas como normal da idade. Em relação às orientações para evitar as quedas, assinale a alternativa incorreta. Tá? A gente tem um manual de quedas do Ministério da Saúde que ele determina lá várias coisas, mas tem algumas que são clássicas. Usar sapatos abertos com solas flexíveis, meninos. Errado, né? É sapatos fechados. Certo? Por quê? Sapato aberto é sandália, né? Vou falar uma marca, é sandália Havaianas. Quem nunca trupicou com uma Havaianas, né? Ó, evitar tapetes soltos e inclusive evitar tapetes, né? Evitar tapetes. Por quê? A gente pega e escorrega com tapete. Evitar transitar em piso úmido, isso aqui é só para idoso, não, meninas, é para qualquer um, né? Evitar móveis e objetos espalhados pela casa, como brinquedos de crianças, por exemplo, e manter luzes acesas à noite, caso precise levantar da cama. A gente tem que ter os degraus sinalizados. A gente tem que ter barras de apoio. Né? A gente tem que aqui tomar cuidado com pets. Não quer dizer que não possa, né, meninas? Mas tomar cuidado com os pets. Então, sapatos fechados, sapatos firmes, né? Sapatos que dão firmeza à população. Certo, meninos? Então aqui, a professora teve aqui, né, o prazer de ter estado com vocês. Vocês podem ver que a gente flutuou entre vários assuntos aqui, que todos eles tinham a ver com algum tipo de vigilância em saúde, da vacinação, em políticas públicas de saúde, em saúde do idoso, da criança. Então, por isso que eu falo para vocês, quando a gente fala lá vigilância em saúde, tá lá no edital, é tão amplo que é difícil dizer para vocês, não, vocês vão estudar só esse parágrafo, só essa política pública de saúde, não. Ela é muito ampla e ela está aí, não é à disposição, mas ela perspassa, né? Ela está presente em vários assuntos. Tá bom, meninos? Quero agradecer a presença de todos vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tá bom? Beijo, meninos. Tchau, tchau. No concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei no concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em primeiro lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Eu passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em primeiro lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em primeiro lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar. Fui em segundo lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na ampla. Eu obtive a primeiro lugar. Tô sendo nomeada já.